sou a Drica Capobianco, sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Drica, meu podcast que quinzenalmente eu recebo um convidado diferente e especial, onde nós falaremos de diversos assuntos como espiritualidade, negócios, lifestyle, esporte e muitos outros assuntos com o objetivo de te inspirar e te ajudar de alguma forma com tudo que está sendo compartilhado aqui. E você que é novo, não esquece de entrar, se cadastrar no YouTube e no Spotify, ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os De Papo com a Drica, porque vem muita coisa legal por aqui. E hoje eu quero apresentar o meu convidado especial, uma honra tê-lo aqui. E ele que é mentor de relacionamentos, pai da Mari, marido da Luciana, há 10 anos e 23 anos juntos de relacionamento. Ele que é o Lucas Scudeler. É uma alegria ter você aqui, uma honra. Obrigada pela sua participação. A honra é minha, o prazer é meu também. Lucas, conta pra gente, porque o pessoal aqui quer saber um pouquinho da sua história. Tá. Bom, vamos lá. Minha história começa... Volta lá nos primórdios, né? Desde o comecinho. Não, e a gente se conhece há tantos anos aqui em Alphaville, né? Desde criança, né? Desde criança. Desde criança. Uma criação numa família bastante católica, né? Tive essa criação familiar. A gente se conheceu até na Bom Pastor, na igreja, né? Então veio desse background, desse backstage. Indo um pouquinho mais pra frente, no início da idade adulta, faço engenharia. Na engenharia conheço minha esposa no primeiro ano, aos 18 anos de idade. Olha e a gente tá junto desde aquela época, tá? Conheceram lá, mas não foi aqui em Alphaville? Fiz Universidade Mackenzie, em São Paulo. Tá. Então foi no Mackenzie, em São Paulo, que eu acabei conhecendo ela. E a Lu era daqui. Ela era caloura minha, daqui, só que fazia a mesma universidade, o mesmo curso que eu. Olha só. E a gente acabou se conhecendo na universidade, acabou iniciando o namoro e estamos juntos até hoje, casados, agora com a nossa filhinha, com a Mari. 23 anos. 23 anos, desde os 18 anos. Eu tenho 40, eu vou fazer 41, ela também tem 41, então a gente 23 anos. Esse é o 23º ano juntos que a gente tá trabalhando para um relacionamento, porque o relacionamento é sempre um trabalho. Sim. Né? As pessoas, eu acho que até tem uma ilusão de que relacionamento é um estado estático. Relacionar é um estado dinâmico. Sim. É um fluir. É uma aderência a princípios que você precisa escolher aderir todos os dias. Verdade. Né? Acabei me afastando da engenharia por N motivos. Como que você caiu nessa de ser mentor de relacionamentos? Então, eu me afastei durante 10 anos da engenharia, fui pra música. Eu tinha o sonho de ser cantor, era compositor, tinha muitas músicas, né? E em um determinado momento eu senti... A carreira musical acabou progredindo durante um certo tempo, tive um certo reconhecimento em alguns núcleos de pessoas, mas eu acabei voltando quando eu percebi que a música pra mim, ela tava vazia de significado. Olha só. Eu tinha perdido o significado, até perdi minha voz antes. Eu perdi minha voz. Aí eu lutei para recuperar a voz. Depois que eu recuperei a minha voz, eu me vi num projeto musical onde eu tava com os melhores músicos, com os melhores produtores musicais do Brasil, com as minhas melhores composições, na minha melhor fase. E eu ouvi a música sendo lançada pela primeira vez, a gente ouviu no estúdio, e eu senti um sentimento de opressão no meu coração. Nossa. E isso trouxe uma grande crise existencial, uma crise espiritual, na verdade, onde eu acabei concluindo que o que Deus queria pra mim não era aquilo. E aí, no momento que eu tive essa clareza, eu cancelei todo o projeto musical e eu não tinha respostas do que eu ia fazer. Você até então ainda não sabia o que Deus... Não sabia. Queria, né? Não sabia nada. Tá. A partir desse momento, eu entrei num processo, numa jornada de autoconhecimento, onde eu busquei em muitas fontes ancestrais de sabedoria, né? E teve um processo investigativo de muitas religiões, de ecumenismo, de filosofias estoicas, clássicas, aristotélica, platônica. Começou a estudar. Comecei a estudar diversas fontes de sabedoria atemporal. E fui juntando os caquinhos. E a princípio era para, na verdade, você descobrir o seu propósito. Descobrir respostas. Tá. Obter respostas para perguntas que às vezes eu nem sabia quais eram. Mas era um estado de confusão.
confusão. Esse é um dos grandes problemas do processo depressivo, é que você não sabe nem qual é a pergunta que você precisa fazer para obter a resposta que você precisa para sair do estado. Verdade. Então, o problema maior dos estados psicopatológicos é que a pessoa não consegue nem identificar qual é o problema. E ela fica naquele processo, né? É caos. Uhum. Então, eu tava num processo de caos e eu tinha que me ordenar de alguma maneira. E eu entrei nessa jornada de olhar pra dentro, olhar pra dentro, olhar pra dentro, olhar pra dentro, de várias fontes diferentes. E esse olhar pra dentro começou a refletir como eu já era empresário nessa época, né? Atuava no meio da música, era empresário de vários artistas também, além de empresariar a minha carreira. Eu comecei a trazer o conhecimento do mercado artístico para amigos empresários. Então a gente falava na época que era artistificar a empresa. Então a gente começou a trabalhar com comunicação, branding, com logomarca, com embelezar a marca, com embalar a marca de uma maneira mais atraente, que é algo que é inerente do artista. E no artista eu tinha que ensinar ele a gerenciar a carreira. Então você trazia Número, o racional. Para o completo. empresário, eu tinha que trazer o emocional. Então aqui no artista, eu desenvolvi esse lado da razão. Eu tive que desenvolver o lado da razão, porque o artista é por emoção. Sim, total. Por emoção. No empresário é o contrário. Às vezes total. tanta razão que falta a alma do negócio. Sim. E aí, às vezes, não traduz isso como vai comunicar isso, né? Você perde valores abstratos como a experiência do cliente, você perde valores abstratos como a percepção de marca, a percepção de valor, simplesmente por uma lucratividade na linha final, Sim. onde ele não percebe que ele está sacrificando uma coisa de longo prazo para ter um resultado no curto prazo. Sim. E isso a gente entrou a fazer através de uma agência de comunicação e a gente viu a dificuldade que a gente teve, tanto no meio, eu falo a gente porque eu tenho sócios, né? Eu e meus sócios, a gente teve dificuldade tanto no meio musical, que era para motivar os artistas a entenderem a parte racional, como para os empresários entenderem mais o lado abstrato, subjetivo e afetivo dos seus empreendimentos. E fazer um cross entre os dois para apresentar isso, um né? equilíbrio. Em todos os mercados precisa ter um equilíbrio entre o que é o racional e o afetivo, o que é o racional e o emocional, né? Que é o masculino e o feminino. Sim. Dentro de todas as situações tem que ter um equilíbrio dinâmico o tempo todo, um equilíbrio de forças entre o masculino e o feminino. E aí o que aconteceu foi esses questionamentos práticos de tipo, como é que a gente resolve isso? Levou a gente para a espiritualidade e teve um aprofundamento muito grande na filosofia, na teologia, que são áreas de graduação minha atual também. Sim. E a psicanálise, que eu encontrei primeiro com Freud, depois me apaixonei por Jung, porque Jung foi o único psicanalista que disse a psicanálise tem falhas, e essas falhas, essas lacunas só são preenchidas com espiritualidade. Com certeza. Então, hoje eu sou um psicanalista, um analista junguiano, né? Filósofo, teólogo e analista junguiano. E uso também muitos conhecimentos de neurociência. Só que assim, nesses últimos 15 anos, que eu tô nessa jornada de autoconhecimento, que eu já não sou músico, que eu não sou compositor, eu nunca quis ser mentor de relacionamento, Drica. Só que foi um negócio que foi rolando, né? Porque eu queria dar aula de filosofia, eu queria dar aula de espiritualidade, eu queria dar aula de teologia, de religião, e eu dava várias vezes. E você é muito didático. Aliás, quem ainda não conhece o Lucas, o @ dele vai estar na descrição do vídeo. Os conteúdos dele, eu sou apaixonada, tem destravado muito a minha vida acerca dos relacionamentos e você precisa acompanhar e seguir ele. E é fantástico. Gratidão. Gratidão pelo merchan, eu não paguei a Drica, tá? Dentro desse cenário, então, a gente, nesses 15 anos que eu estava afastado da música, eu senti uma necessidade, uma urgência por entender como fazer a razão e a emoção caminharem juntas. E a resposta está num paradigma superior, que é a espiritualidade. Então isso fez a gente dar um mergulho muito grande na minha empresa, que é a Pandora, e eu sempre busquei ensinar filosofia, teologia e psicanálise quando a psicanálise entrou. E eu dava cursos de filosofia e de teologia na Pandora. Sim. Sobre tudo. Sobre estilo de vida, sobre finanças, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre autoestima e sobre espiritualidade. Quando eu dava as aulas de relacionamento, bombava. E aí as minhas alunas chegavam e elas convidavam, tipo, trocentas pessoas para ir na aula, e a aula, tipo, não cabia pessoas na minha sede. Todas as outras aulas, elas tinham
Core, mas... Elas tinham quórum, tinham muitos Sim. alunos, mas as aulas de relacionamento, às vezes, ficava gente pra fora no hall. Uau. Até porque os relacionamentos é uma arte, né? Vamos combinar? É uma ciência e uma arte. Aham. Isso eu posso te dizer hoje com tranquilidade. E aí, muitas dessas alunas começaram a obter muitos resultados substanciais. Tipo, algumas alunas minhas que não conseguiam ter um namoro longo, conseguiram ter um namoro longo, se casaram, constituíram família. Sim. Outras que se divorciaram, entenderam por que se divorciaram e conseguiram Ajustar, né? ajustar e ter um novo relacionamento monogâmico saudável. Sim. Outras que tinham a crença... Você falou uma coisa legal, saudável. Porque Saudável. também tem tantos relacionamentos que vamos combinar que Sim. não são legais, são Não são tóxicos, legais. né? Tem muitas maneiras de errar e pouquíssimas maneiras de acertar. Sim. O certo é um caminho muito estreito. Aham. E as pessoas falam, nossa, é muita regra. Mas o certo é, se você quer fazer... Eu faço a Direito, analogia né? do bolo de chocolate. Você quer fazer bolo de chocolate? Você tem que seguir a receita. Sim. Tem 10 passos. Você tem que colocar o leite, você tem que colocar o ovo, você tem que colocar a manteiga, você tem que colocar o açúcar, você tem que E bater. tem tudo uma ordem, né? E tem na ordem certa. Porque se você colocar na ordem errada, você Desanda. estraga o bolo. Desanda o negócio. Quem sabe fazer bolo de chocolate sabe que você pode variar um pouquinho. Ah, eu posso botar um chocolate Sim. branco ou um chocolate amargo. Tá, mas não mudou, é chocolate. Sim. Só que você não pode colocar e trocar farinha por areia. Sim. Só que em relacionamentos as pessoas acham que pode. É. Elas pegam, a receita do bolo fala que é farinha. Eu vou botar areia. Por quê? Ah, não sei porque deu na minha telha que eu vou botar areia e vai dar certo. Aí dá errado. Ela não tem bolo de chocolate no final. Ela tem um troço. que ela Qualquer coisa menos um bolo. Qualquer coisa que nem ela sabe identificar o que é. Não é relacionamento. Mas ela rotula como relacionamento. E ela fala, fracassei em relacionamento. Você não fracassou em relacionamento. Você nem sabe o que é relacionar. Sim. Exato. Então, isso começou a criar uma massa crítica de alunas com resultados substanciais que começaram a falar pra mim, Lucas, ensina relacionamentos. E eu relutei por anos. É, porque se era algo também que você já abordava, né? Por que não agora ensinar certo, né? E tem sido chave para tantas pessoas. Para mim também, foi como eu comentei. Sim. Realmente destravou. Que legal. Destrava, sabe? As questões de relacionamentos, como que você olha pro próximo, como são você se coisas simples, posiciona. Exato. São coisas muito simples, Fáceis de aplicar sim, no dia a óbvias, dia. às vezes fáceis. Mas às o vezes óbvio não tão... precisa ser dito, né? Vamos O combinar. óbvio, exatamente. E as diferenças também entre o que é o masculino e o feminino, a visão de mundo do masculino Sim. e a visão de mundo do feminino. Porque são coisas muito diferentes Sim. e não tem um que é mais certo do que o outro. São papéis diferentes, São né? papéis, funções diferentes que funcionam melhor em determinados contextos. Tem ambientes onde o feminino é a energia que resolve. Sim, Tem ambientes que o masculino é a energia que resolve. sim. E aí, dentro desses ambientes, a gente fala, tudo bem, uma mulher vai usar uma energia masculina num ambiente que precisa do masculino, como é que ela faz pra voltar pro feminino depois? Tem que ter esse... O homem vai usar uma energia feminina num ambiente que necessita do feminino, como é que ele faz pra voltar pra energia masculina depois? Sim, Isso é maturidade espiritual. exato. Na própria análise junguiana, maturidade espiritual é a capacidade que eu tenho de alternar entre extroversão e introversão. Eu consigo... É você saber em qual momento você usa, né? Quando eu consigo ser extrovertido? Consigo. Eu consigo ser introvertido? Consigo. Você consegue saber quando ser Usar. extrovertido e quando ser introvertido? Se você respondesse sim para as 3 perguntas, isso é maturidade espiritual. Sim, Porque daí quando um ambiente demanda extroversão, eu vou utilizar da ferramenta social de extroversão. mas quando também, né, for um ambiente sério, Eu que vou usar de você... introversão. Exatamente. E Saber se posicionar. Essa capacidade de alternância entre extroversão e introversão sem grande desgaste. Esse é o papel já da matriarca e do patriarca? O matriarca e o patriarca é um fruto que eles têm, é a capacidade de alternar entre extroversão e introversão. Então, no momento onde ela está socializando, ela evidentemente, ou ele vai usar de energias de extroversão. Sim, Mas ele sabe que existe um custo. Cada unidade, vamos dizer assim, de energia de extroversão que você usa, você precisa pagar com uma energia de introversão depois. tá. Para manter o equilíbrio psíquico. Sim. Senão gasta muita energia também, né? Não, senão você entra em um desequilíbrio psíquico. Então, o que a gente vê na imaturidade é que a pessoa ou é extremamente extrovertida ou extremamente introvertida. Exato.
Total. Ela não consegue balancear como ser em cada situação. Aí, como ela não consegue balancear a extroversão com a introversão, ela também não consegue discernir como se posicionar em cada situação. Exato. É impossível. E isso é uma chave, né? Pra se relacionar? Sim. Imagina que eu tô numa festa, aí eu fico fechado no meu canto, tipo, de braço fechado, tipo... Você não tá aberto zero, né? De Zero. abertura pra se conectar, pra estar, se relacionar. né? Pra se relacionar, conhecer pessoas. Aí eu tô num ambiente, numa biblioteca de estudos da minha universidade, e eu quero ficar conversando com as pessoas que estão ali do lado. Que não é o ambiente, Não né? é o ambiente, ali é um ambiente de introversão, de absorção de conhecimento, de silêncio. Sim. Na igreja, na missa, eu vou ficar conversando, isso aqui não é lugar pra bater papo. É o horário ali pra você se conectar com Deus, né? Então, quando a gente tá falando da prática da rotina sagrada até também, da introversão, é pra aprender a equilibrar essas energias de introversão e de extroversão, Sim, que é o relacionar. sim. Saber quando usar a extroversão e a introversão é relacionar. É saber se relacionar. E saber discernir quando usar cada uma dessas energias. Não tem como aprender a se relacionar sem saber equilibrar essas duas. É impossível. Total, impossível. Impossível. Você não vai conseguir extrair o melhor dos relacionamentos também, né? E um grande erro que a maioria das pessoas comete, a pessoa é, vamos dizer assim, por exemplo, extremamente extrovertida. Ela acha que o outro tem que entregar a complementariedade que falta nela. O desequilíbrio que falta nela, o desequilíbrio que ela tem, a energia que falta nela, ela acha que o cônjuge tem que entregar. Que é a obrigação da outra pessoa. Que é a obrigação da outra pessoa. Então ela já entra em um relacionamento com altas expectativas de ser equilibrada pelo outro. E por isso que gera muitas frustrações, né? Eu já E entro no cobrança, né? E cobrança. Eu já entro no relacionamento me apoiando no outro. Sim. Porque eu não tenho equilíbrio, eu não tenho sustentabilidade. Eu já tô caindo. Tá. Eu chamo isso de individualidade saudável. Se eu não tenho individualidade saudável, que é o equilíbrio entre extroversão e Você introversão... sempre vai projetar isso na outra pessoa. Eu vou inclinar, eu vou cair, eu vou usar o outro como muleta. Isso é o que eu chamo de relacionamento transacional, horizontal. Sim. Eu Nossa, sempre como vou... é importante, né? A gente olhar pra dentro, olhar pra nós, buscar essa individualidade saudável. Eu acho que isso também é um ponto importantíssimo quando você busca em Deus, né? Também, primeiramente. Sem dúvida nenhuma. Em Deus, mas também a rotina de autocuidado. Eu Sim. acho que você cuidar de você, olhar, sabe, ver o que te faz se sentir bem, quais são os seus hobbies, ter um momento seu. Sim. Não é importante? Sim, pra mulher. Isso que você tá descrevendo É porque é pra mim. é o né? caminho da matriarca. Pra Só que mim, isso não é o caminho do importante. homem. Olha, que interessante, O desenvolvimento da psique masculina é distinto do desenvolvimento da psique feminina. É, porque, inclusive, os papéis são diferentes, né? Então, eu imagino que pro homem é totalmente diferente. Por exemplo, Totalmente. o meu momento de rotina de autocuidado é ir pra academia, é, de repente, estar no salão de beleza cuidando de mim, Exato. sabe? Ter um momento onde eu tô com as minhas amigas, que a gente Isso. gosta, né? De se encontrar, de ter aquele momento de bate-papo, conversar. É algo que gera um bem-estar e que você proporciona pra você por merecimento. Aham. O homem, o instinto do homem, ele não tem dúvida que ele merece. Se você falar pra ele, vai se autocuidar, Ele vai achar que é... ele fica de cuecão em casa, abre a Heineken, o Cheetos, liga o videogame e fica lá a noite inteira. Ele não tem dúvida nenhuma, não existe uma força psíquica que faz o homem não se cuidar. É instintivo, o homem é individualista. O egoísmo do homem, tanto o homem como a mulher são egoístas. Aham. Só que o homem é egoísta individualista. Tá. Que é Tá? diferente, né? A mulher é egoísta socialista, de uma maneira social. Aham. De socialização. O impulso egoísta da mulher é de socialização. Ela está bem pra depois também... Ela busca o domínio, o controle através do social. Ah. O impulso instintivo da mulher para se equilibrar quando ela é imatura é no social. No social. Não é no olhar para dentro e para cima. Olha só. Não é na rotina sagrada de autocuidado. Isso é o que a matriarca faz. Tá. Por isso que eu falo muito assim, ó, para de falar dos seus... Para as minhas alunas, para de falar dos seus problemas pra gente que não é profissional. Sim. Ou pra quem não tem sabedoria. Por que Porque você vai tá fazendo receber isso? qualquer... Você vai receber ruído. Exato. Ou Não, e elogio, qualquer... ou fã-clube. Aham. Isso não ajuda em nada. Sim. Só reforça mais a sua posição egóica.
Exato. Isso faz com que você fique mais perdido do que antes do que você Até compartilhou. porque você escuta de tudo, né? Você não sabe nem pra onde você... O caminho que você tem que seguir, Não, e você- quem você tem que ouvir, Você de conta fato. para suas amigas os problemas que você tá falando. Elas falam assim, Drica, você tá certa mesmo. Esses caras, eles são uns lixos aí. Como você sai dessa conversa como? Exato. Não, acertei, eu fiz tudo certo. É, Você não aprendeu nada. nada. Não edifica em nada. Não edifica em nada. Quando eu passo por uma situação de crise ou por um problema, tanto o homem quanto a mulher, precisa olhar pra dentro e falar assim, o que é que eu fiz de errado? Qual virtude que eu não pratiquei pra não ter o bolo de chocolate? Sim. Qual foi o ingrediente faltante? Aonde foi que eu errei ali, né? No meio da Aonde foi? O receita. que eu tirei? Tirei o ovo, tirei o leite, tirei a manteiga, deixei o bolo no forno mais tempo do que Ou necessário. colocar manteiga demais. Manteiga demais, ou coloquei o chocolate errado, Sim. coloquei outro sabor. Nos relacionamentos é exatamente a mesma coisa. Eu preciso fazer um processo reflexivo de indagação verdadeira da verdade pra eu descobrir onde eu errei. E as pessoas às vezes não querem, né? Não querem, Lucas, elas olhar querem. pra dentro, olhar... Não. É porque é doloroso também. Você olhar pra dentro e às vezes você estar nessa posição de Sim. reconhecimento, Sim. não é para qualquer pessoa. Não, dói muito. Porque é um processo doloroso, é um processo que te faz amadurecer Sim. na marra, né? Eu imagino. Na marra. Por isso, exatamente por causa disso, tem algo que eu venho repetindo em vários podcasts, vou repetir agora também porque esse é um conhecimento que é essencial. Olha aí, gente, se liga nessa dica aqui de ouro do Lucas. Século XIII, teologia tomista, São Tomás de Aquino. A primeira virtude é temperança. Isso que você acabou de falar, a pessoa que não tem temperança é assim que ela age. Sim. O que é temperança? É a capacidade de se frustrar frente aos eventos da vida. E eu me frustro e continuo. Porque eu não tento controlar o tempero. Tá. Temperança é não tentar controlar o tempero. É amargo? É amargo. Sim. É doce? É doce. É azedo? É azedo. É salgado? É salgado. Ai, mas tinha que ser doce. Ah, mas tinha que ser salgado. Não tinha que ser nada. É do jeito que é. Sim. Do jeito que Deus quis que fosse. Sim. Você tá sentindo essa experiência pelo ser que você é. Aham. O tempero que você tá sentindo é pelo seu posicionamento até. Também, porque é algo que a pessoa também desencadeou, digamos assim, né? O sabor é uma interpretação da pessoa. Sim. Quando uma pessoa diz que algo é doce, a outra pode falar, não acho. Acho amargo, por exemplo. É. Não acho doce, acho meio amargo, acho, sei lá, meio salgado. A gente discorda até quando a gente fala de Sim. tempero do paladar. Se a gente estiver falando de tempero afetivo ou tempero espiritual, que é ainda mais abstrato e subjetivo, Com certeza. você acha que a amplitude de interpretação aumenta? Com certeza. E aí é óbvio que as discordâncias também aumentam. Sim, com certeza. Então, pra gente ter certeza, você precisa ir para os universais, que são os absolutos. O que é absoluto? A capacidade de acontecer algo e eu não desistir. A capacidade de acontecer o que eu não queria e eu não desistir. A gente tá falando das duas principais virtudes iniciais, que é temperança e fortaleza. Que é o que te mantém também, né? Nos relacionamentos. Principalmente nos relacionamentos duradouros, porque você necessita desses Em dois, tudo. né? Aliás, falando de relacionamento, pra você, qual que é a importância dos relacionamentos? Relacionamento é viver, né, Drica? Não é? Relacionamento é viver. Sem relacionamento, eu acho que assim, dentro até do método didático que eu tava ensinando de filosofia, que eu criei há muitos anos atrás, essa área de relacionamento viralizou e acabou tomando um protagonismo principal, porque em relacionamentos você tem todas as outras áreas. Sim. Relacionamento afeta finanças? Afeta. Relacionamento afeta a saúde? Afeta. Relacionamento afeta a autoestima? Afeta. Relacionamento afeta a vida profissional? Afeta. Total. Relacionamento afeta propósito de vida? Afeta. Relacionamento afeta espiritualidade? Afeta. Porque vai ter pessoas que vão te colocar mais perto de Deus e vão ter pessoas que vão te tirar do propósito que Deus tem pra você, né? Exatamente. Ou te afastar de Deus, né? Então, relacionamento é como se fosse um nódulo central por onde tudo passa. Todos os eventos da vida passam pelo relacionar. Sim. Então, quando você aprende verdadeiramente a se relacionar,
as outras áreas seguem. Extrair o melhor dos relacionamentos também, né? Extrair Quando o melhor dos você relacionamentos. entende, Sim. né, com base em tudo isso que você está falando, desses princípios, eu acho que você consegue extrair melhor e aproveitar melhor as relações. Sim. É exatamente por causa disso, dessa explicação que a gente está dando com uma linguagem mais moderna, que a igreja sacralizou o matrimônio. Sim. Porque o que ela disse é o seguinte: se você aprender a se relacionar com uma pessoa do sexo oposto e fazer dar certo, você vira um sábio. Você vira um santo. É verdade. Porque o marido entender a cabeça da esposa de uma verdade arte. é uma arte e uma ciência. E uma esposa entender a cabeça do marido também é uma arte e uma ciência. E para isso precisa trilhar o caminho da santidade. Sim. Senão não dá. Exato. Aí as pessoas vêm lá nos meus posts e falam assim: ah, mas isso é muita regra, isso é muito difícil. É difícil mesmo. Se você quer ser feliz em relacionamento, é difícil. Existe tudo que você coloca tempo, lógico que você vai demandar, porque os relacionamentos demandam. Demandam. Assim como você vai cuidar da sua Investimento. filha, também não demanda, Demanda. cuidar de criança, ensinar Demanda. filho, cuidar de planta, gente. Cuidar de planta demanda. Acabei de levar ela no pediatra. Eu tava no pediatra agora à tarde com ela. Ela, na hora que ela vê que ela tá entrando no consultório da pediatra, ela não para de chorar. Olha só. Porque ela lembra de quando ela era mais nova e ela, tipo, tem que fazer todos os procedimentos que a Sim, pediatra lógico, faz lá, que é a médica que tá aham. cuidando dela, né? Ela começa a chorar, ela não para, ela fica 1 hora chorando. Aí tem que vir com a psicologia, né? E aí- Explicar, orientar, falar. Só que nesse caso, não adianta. A gente já sabe. Quando ela vai na pediatra, é 1 hora e meia de choro. Sem parar. E aí tem que No deixar. nível máximo. Aí é só temperança. Porque se eu ficar apegado com o meu conforto auditivo de adulto, de silêncio, Não vai dar certo. eu vou ficar pé da vida com a minha filha, que é um bebê. Sim. Então ali, naquele momento que ela tá chorando, eu sei que ela não vai parar. Porque ela tem energia infinita. Aham. Então ela vai chorar, tipo, 2 horas. Enquanto não sair do consultório da médica, ela não vai parar de chorar. Chorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Uau. A gente saiu no hall, ela Tipo, pronto, acabou. saiu da minha tortura. Basicamente, entendeu? E eu já sabia disso. E dentro do processo dela estar chorando, é desconfortável sonoramente? Sim. Totalmente desconfortável. Mas isso não me perturba. Aham. Então, quando a gente desenvolve a temperança, quando a gente desenvolve a fortaleza, quando a gente desenvolve a justiça, a gente desenvolve a prudência, que são as virtudes basais do ser humano, para você ser um adulto saudável, Sim. você começa a trilhar fortemente o caminho da santidade, que é sinônimo de imperturbabilidade. Eu gosto de desmistificar alguns termos e trazer para o cotidiano da Sim. vivência prática. Isso que é fácil. Porque as pessoas elas falam assim, mas que santidade, cara, esse negócio de santo aí, não é pra mim. Intimidade com Deus, né? Então, mas o que significa santidade? Santidade, na essência, significa se tornar imperturbável. Até porque santo, santidade é você ser separado, né? Você estar separado. Isso que significa, né? Ser santo também. Na essência do processo de santificação, que é a aproximação de Deus. De Deus. Você... Porque a Bíblia diz que nós somos o que ele é. E ele é santo, nós somos santos. Exatamente. Né? E é lógico que é um processo. Você não se torna santo da noite pro dia, mas à medida que você está em Cristo, Sim. você vai se tornando tal qual ele é, santo, né? Sim. E o denominador comum do processo de santificação, e aí, essa etimologia de divisão que você trouxe, eu desconhecia, tá? Mas partindo da premissa que essa etimologia está correta, a única divisão que existe no processo de santificação é a divisão do eu falso. Tá. Do eu que eu acho que eu sou. Do Lucas, Porque as do pessoas indivíduo. também têm uma visão distorcida, né? Quando elas não conhecem a Deus, Sim. elas têm uma visão distorcida de quem elas são também. No processo de santificação, que é se tornar sábio, que é desenvolver as virtudes, que isso é um denominador comum de todas as religiões. Todas ensinam desenvolvimento de virtude. Sim. Todas. Quando a gente desenvolve essas virtudes e a gente se torna imperturbável, isso é santidade, existe uma fusão com Deus e uma divisão daquilo que eu achava que eu era. Exato.
Então o processo de divisão é a divisão do Lucas do passado, do falso Lucas. Porque no processo de autoconhecimento, e eu tive várias etapas na minha vida, onde eu tive crises existenciais, psíquicas, onde eu me senti claramente numa bifurcação. Eu tinha que escolher, vou pra esquerda ou pra direita, e não dá pra voltar. Você vai ter que escolher e você vai ter que continuar. E no momento que eu tomei escolhas conscientes, eu sempre busquei isso, eu sempre tive dentro de mim de buscar a verdade. Isso foi algo que eu lembro desde que eu estou consciente como ser humano, desde os 3 anos de idade. Algo dentro de mim, a verdade sempre foi algo muito importante. Que é Deus, né? É o que é Espírito Deus. Santo. Que é o nome que você quiser dar para a verdade da vida eterna, é essa verdade. Dentro desse processo onde eu estou desenvolvendo virtude, o que está acontecendo? Me tornando mais imperturbável, ao mesmo tempo que eu estou me fundindo a Deus e sacrificando o indivíduo que ao longo de uma vida inteira como humano eu lutei para criar. Sim. Então a cada uma etapa, desconstrução também, né? cada etapa de amadurecimento tem uma morte de um Lucas. Sim. O Lucas vai morrendo para a sabedoria nascer. Sim. Enquanto tem muito Lucas, tem pouca sabedoria. Aham. Quando tem pouco Lucas, tem muita sabedoria. Tem muita sabedoria. É bem isso. A sabedoria e o Lucas, elas não coexistem. Sim. Se o Lucas ocupar o espaço, não tem como a sabedoria ocupar o espaço. Porque a sabedoria é recebida por graça. Exatamente. Então, se o espaço está ocupado pela identidade que é o Lucas, que é criado, que é um personagem, uma fantasia construída, não tem como receber o saber. Exato. E é por isso que tem muitas pessoas que na hora que, por exemplo, tem algumas discussões, algumas conversas difíceis, Sim. a pessoa, ela tá tão cheia de graça e sabedoria que, na verdade, ela tem sabedoria ao falar, ela sabe falar da forma certa. Sim. Ela acaba conduzindo conversas difíceis, que Sim. nós precisamos de conversas difíceis Sim. em todos os nossos relacionamentos, na verdade. Principalmente no matrimônio. Exatamente, eu imagino, eu não sou casada ainda, Sim. mas eu imagino Sim. que, né, existem essas conversas difíceis. Com todos os relacionamentos, familiar, conversas difíceis com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, irmã, com sobrinhos, com filhos. Mas o principal é com o cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge foi Ele te testa. Não é isso. É porque por que o cônjuge vem como prioridade nos relacionamentos? A ordem de prioridade nos relacionamentos é Deus com você. Sim. Deus em primeiro lugar. Sempre. Em segundo lugar, Drica com a Drica. Em terceiro lugar, você com o marido cônjuge. que você escolheu. Sim. Por que o marido vem em terceiro? Porque você escolheu. Sim. Seu pai, sua mãe, você não escolheu. Sim. Família irmã, a gente não escolhe, você não escolheu. né? Exato. Seu sobrinho, você não escolheu. Então, esse vínculo conjugal matrimonial, ele tem prioridade sobre os outros vínculos com outros. Porque você escolheu. Porque é consciente. É Sim. um vínculo consciente. Ou seja, a autoridade da escolha, a carga da responsabilidade da escolha É sua. é aumentada. Sim. E pra você, já que a gente tá entrando nesse assunto de matrimônio, também falando dos relacionamentos, qual é o segredo dos relacionamentos, na sua visão, assim? Já que o relacionar, principalmente matrimônio, é algo que a gente escolhe. Ó, por que eu uso o segredo dos relacionamentos? Eu nem acredito, na verdade, em segredos. Eu uso um termo, na verdade, que logo que me perguntam eu já desconstruo ele. Tá. É um termo falso. Tá? Por quê? Por quê? Porque a mente humana normal, cotidiana, a pessoa que não busca a sabedoria, ela se interessa por segredo. Ela fala, Porque é um nossa, mistério, né? me conta esse segredo, eu quero saber esse segredo. Se é um segredo dos relacionamentos, é que não existe segredo e só é segredo porque ninguém quer saber. Esse é o grande segredo. Exato. Qual é a chave mestra se tiver um segredo que ninguém quer saber, mas que resolve todos os relacionamentos? É Deus. É intimidade com Deus. É Deus. Eu falaria isso também. É Deus, sem dúvida nenhuma. Não é uma crença. É não, um mas saber. É o relacionar, né? É com o Deus. saber da importância que Deus tem nesse processo do fluir, na cascata do relacionar. Porque não tem como você ter vitalidade ou vida
ou inspiração para você se relacionar com o outro se você não tá conectado na fonte. Que é Deus. Porque que é o Criador, né? O Criador. A qualidade do relacionar, o compartilhar, o diálogo, que vem do grego dio, que é dois e através. Sim. Dois que se atravessam. Diálogo significa dois que se atravessam. Isso significa que eles estão em paridade de poder. Sim. Isso é algo necessário no matrimônio. O marido é tão importante quanto a esposa é tão importante quanto o marido. E por isso que é importante o diálogo. O diálogo onde os dois se atravessam mutuamente. Sim. Então a sabedoria de um permeia o outro e a sabedoria do outro permeia esse um. Sim. Isso só é possível Com porque Deus no relacionamento. ambos estão conectados verticalmente com Deus e se desarmam para se conectar e se permitir ser atravessados pelo cônjuge. Sim. Então, para um matrimônio funcionar, ele não pode ser horizontal. Ele não pode ser transacional. Ele tem que ser um relacionamento vertical e por verticalidade, o marido e a esposa se tornam paralelos. Sim. E aí a aliança acontece por paralelismo. Olha só. O matrimônio é sagrado quando ele é paralelo. Porque os dois estão olhando para a mesma coisa. E um tá olhando pro outro, de certa forma, né? Depois de olhar para o propósito, Deus. com o contexto do propósito, que é Deus, Sim. ele olha para a esposa, ela olha para o marido, com esse desarmar. Sim. Com a saúde do relacionamento com Deus, estando ativa e viva, aí ela se relaciona com o marido, aí ele se relaciona com a esposa. Sim. Você acha que, por exemplo, se a pessoa ela já entra no casamento com a ideia de fazer o outro feliz, que aí você também tira um pouco dessa carga de cobrança, de expectativa, você acha que tende também a ter mais sucessos nos relacionamentos? Sem dúvida, Drica, sem dúvida. O casar é levantar todos os dias para fazer o seu cônjuge feliz. Uma decisão, né? E é uma decisão. Isso é uma decisão de amar. Sim. Porque quando você ama alguém verdadeiramente, você quer ver aquela pessoa feliz. Sim. É você amar e querer ver feliz é inexorável. São dois lados da mesma moeda. Sim. Só que esse querer fazer feliz é dentro de um relacionamento que é saudável. Saudável. Tem que ser saudável. O que é relacionamento saudável? Ambos. Primeiro Deus. Segundo, eles com eles mesmos. Terceiro, o cônjuge. Então o marido com Deus... Existe uma ordem, né? Então. Existe uma ordem. E essa ordem não As pode pessoas ser quebram, trocada. Né? Exato. E tem muita gente que coloca, às vezes, trabalho em primeiro lugar, coloca, né, no lugar de Deus. Coloca o marido em primeiro, ou coloca a esposa em primeiro, ou coloca si mesmo em primeiro. Não, e tudo que eu já reparei nisso também. Deus, ele não gosta de idolatria, né? Ele não Tá, tolera a não idolatria, tolera exceto isso. com ele mesmo. Exato, porque isso está na palavra de Deus. Sim. Então, tudo que é colocado no lugar de Deus tende a fracassar. Porque realmente não se pode colocar no lugar dele, né? Ele tem que ser a primazia. Teologicamente, por que isso, né? Algumas nomenclaturas são as mais fáceis da gente entender, tipo, Deus não tolera isso. Mas isso é a gente está transformando Deus em um humano, quando a gente fala dessa maneira. Deus não tem a qualidade da tolerância. Sim. Porque Deus é onipotente. O que é É que desagrada, na verdade, ele, né? O que é onipotente não é nem agradável nem desagradável. Sim. Então, o que a gente faz ou deixa de fazer não perturba a Deus. O problema é que quando a criatura se alinha às leis do Criador, a criatura colhe as benesses Sim, do alinhamento. as bênçãos, né? Mas é uma prepotência a gente falar que a criatura tem poder de influência sobre o Criador. Não, de forma alguma, A fonte, ela forma é alguma. inacessível. A fonte é inacessível, ela é inesgotável e ela é onipotente e ela é inalterável por qualquer criatura que veio da fonte. Sim. Então, na hora que a gente fala que algo que a gente fez agrada ou Até desagrada porque a Deus... Exatamente, porque Deus ele também nos dá o livre-arbítrio, né? Então, quando a gente usa dele Sim. para também estar, sei lá, de acordo com alguma decisão que a gente fez que não tá de acordo, né, alinhado Sim. com a palavra de Deus ou que agrada a ele nesse sentido, Sim. você também tem as consequências, né? Da mesma forma que você recebe as bênçãos por estar alinhado, de Sim. acordo, em obediência, você também... A gente pode fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender como um surfista no mar, na maré.
O surfista que entende as correntes e as marés e as ondas, ele vai surfar bem. Sim. O surfista que luta contra o mar se afoga. Então, o mar, ele não tem opinião. Se o surfista vai surfar ou se o surfista vai se afogar, pro mar é indiferente. O mar exato. é o mar. Para Deus, Deus é o que é. Se a criatura vai se alinhar às suas qualidades inerentes, que é o que a gente chama de Espírito Santo, que são seus princípios operantes. Eu ensino nos meus cursos de espiritualidade o que é o Espírito Santo? Leis. Só que leis dá um sentimento no aluno, normalmente, que não está familiarizado com linguagem espiritual, de estático. De algo escrito num livro sagrado, verdade. E lá tem a lei número tal, no capítulo tal, e que eu tenho que seguir. Não. Lei do Espírito Santo não é isso. É uma lei vivente, é um princípio operante. Sim. O princípio operante é algo vivo, dinâmico e ativo. É o que é chamado na filosofia... É no dia a dia também, né? De ato filosófico. Ato filosófico não é você pensar sobre algo, é você ser algo. Exato. É diferente, eu posso dar uma palestra sobre coragem e ser um covarde. Eu posso dar uma palestra maravilhosa sobre coragem, só que eu sou um covarde na minha vida. Eu posso ser um homem extremamente corajoso e nunca conseguir explicar o que a coragem é. Sim. O segundo caso é o ato filosófico. O primeiro é o sofista, é aquele legalista fariseu que fala sobre, mas não é. Olha só. Então... E existe muita gente assim também, né? O surfista que ignora as marés e dá palestra sobre a maré e dá aula de surf, mas ele não segue a maré, esse é o fariseu. Mas você acha que isso vende? Sem dúvida, principalmente se tem oratória. Desde a Grécia Antiga... Mas não se sustenta, né? Os sofistas, tem um nome pra isso, são chamados sofistas. Eles ensinavam a arte da persuasão e da oratória, que é o quê? Como que eu faço para convencer qualquer audiência, mesmo que eu não tenha razão? Ou credibilidade, né? Como eu faço para convencer uma audiência, mesmo que eu não tenha razão? De nada. Se você pegar um sofista treinado em oratória, você pode ter todas as certezas do mundo. Ele vai desconstruir todas elas e você vai sair com o sentimento de dúvida e de que você perdeu o debate. Sim. A única coisa que vence o sofista é a devoção à verdade. Sim. Que eu acho que é justamente o que gera realmente essa sustentabilidade. De Sim. você permanecer, de perseverar, de Sim. trazer essa verdade mesmo, né? A verdade é a única coisa As pessoas, às vezes, elas não sabem o porquê que não é real, mas elas percebem. Você sente um vazio, né? Exato. Mesmo em alguém que tem muito boa oratória ou que vende algo, né? Sim. Você sente um vazio, né? E quanto mais maduro você tá no caminho da santidade, no caminho da sabedoria e da virtude, mais internalizado você tá. Tanto o homem quanto a mulher. Quando você tá internalizado e você tá se embasando em virtudes internas suas, quando você ouve uma pessoa falar que é uma pessoa externalizada, que é um personagem que fala muito bem, você fala assim, isso soa bem, mas é falso. É, porque você já capta. E outro, você tem o discernimento, né? Você sente que não tem profundidade. Exato. É tipo algo bonito, raso e superficial. Exato, que é exatamente o processo que acontece em várias vertentes e linhas artísticas modernas e pós-modernas. A arte hoje tá morta. É. A arte tá morta. Com certeza. Se você for observar artes plásticas, música popular, arquitetura e urbanismo, planejamento urbano. Todas essas formas de arte diferentes, a arquitetura sendo a primeira delas até, estão hoje mortas. Elas não têm mais alma. Verdade. Elas são formas geométricas de brincadeiras cubistas como se fossem tipo um Lego infantil. Sem vida, parece, Sem né? vida. Sem vida. Olha como é importante, né? Aquele processo clássico, teocêntrico, que a igreja sempre incentivou. Por que a igreja foi o grande patrono das artes durante 1500 anos? Porque a igreja sabia construir que a arte inspirava a devoção a Deus. Então, quando ela incentivava, através do patrocínio de grandes artistas, que eram devotos de Deus, o fruto daqueles artistas eram artes teocêntricas devocionais. Sim. Artes devocionais. Essas artes se transformaram nas grandes catedrais, nas grandes obras-primas.
que quando a gente vê, a gente fica meio em estado de choque. Sim. Nossa, e você poderia dar uma aula disso aqui, né? Porque assunto sobre isso também não faltaria, né? É infinito. Se a gente deixar, viu? Gente, por isso que eu falo, segue o @ aqui do Lucas, é scudeler.lucas. Isso. Scudeler.lucas, que lá ele sempre dá aulas. Também você pode conhecer um pouco mais das teorias, né? Que ele comenta bastante. Sim. Com certeza, aqui também a gente pode falar de N outros assuntos também, trazer mais, até falando um pouco mais dos relacionamentos. Quando você quiser. Relacionamentos entre pessoas e Deus, né? Que eu acho que é isso que a gente gosta de falar e eu vejo que você fala muito também. Com 99% do meu canal é sobre isso. E é maravilhoso, maravilhoso. A gente tá chegando quase ao fim aqui do nosso podcast. Mas, Lucas, eu quero te agradecer antes da gente terminar. Tá bom. Queria te perguntar, o que você faz para desconectar? Além de jogar beach tênis, que eu sei que você também é beach tenista, como eu. Sou apaixonado por beach tênis. Que tem ganhado vários torneios também. Eu jogo muito beach tênis, faço muito exercício. Isso é algo até que no meio da nossa conversa eu não respondi pra você. A alma masculina, ela não vai no autocuidado, ela vai no autodomínio. Olha aí, homens. Os homens. Então o homem, ele precisa fazer o confronto com a dor. Tá. Isso não é instintivo pro homem. O homem, ele busca prazer com muita facilidade. A mulher, por incrível que pareça, ela busca dor. Olha só. Ela pula na granada sem pensar. Ela pula no problema sem pensar. Ela precisa aprender a se cuidar para cuidar dos outros. Tá. Mas o homem, ele precisa ter uma rotina de autodomínio para dominar a fúria interior dele. Então, nesse caso, é mais os esportes. Para o homem ficar saudável psiquicamente, espiritualmente, ele tem que ter uma rotina militar de disciplina. Tá. O esporte encaixa? Sim, educação física, educação nutricional, educação do sono, autodomínio do corpo físico dele, que é um dos aspectos do ser. Aí, um autodomínio também da psique. Disciplina, foco, gestão do tempo e de energia, saber priorizar quais assuntos ele tem alto risco, alto retorno, baixo retorno. Tá. Isso vai... Quando o homem desenvolve esse autodomínio, ele destrava a prosperidade dele. Legal. E é inerente da fisiologia masculina sustentar estresse crônico. Não é inerente da fisiologia feminina sustentar estresse crônico. Então tem muita mulher que fala assim, mas eu não preciso de macho. Você não precisa de macho, mas você quer um. Sim, quer ter um relacionamento. E outra coisa, se você entrar em um relacionamento com um homem que é masculino, que vai ser provedor, que vai ser protetor, que vai ser leal, que vai ser honrado, ele vai te dar permissão para levar uma vida mais leve e feminina. Sim. Que isso é algo que, universalmente, quando você fala pra uma mulher, se ela quer, ela fala assim, quero. Que mulher que não quer o melhor dos mundos. Um homem masculino, Sim. forte, provedor, protetor e leal, e ela poder levar uma vida com qualidade de vida. Sim. E que, na verdade, ainda incentiva, apoia, né, esse tipo de coisa. Esse é o melhor dos mundos. E vê beleza quando ela está bem. Sim. Porque ele sabe que isso é um bem-estar pra ele também, pra ele né? também. Na hora que a esposa dele tá feliz, tá leve, tá alegre, ela eleva ele. Também. Quando ele volta mútuo, da né? batalha. É mútuo, né? É mútuo. Nossa, essa parceria que é legal. muito forte. Ai, nossa, a gente precisa marcar outro papo desse pra gente falar só desses pontos de matriarca, patriarca, que isso é algo Vamos. também que eu curto muito de Vambora. ouvir lá também no seu canal. E pra gente finalizar, quero mais uma vez agradecer a sua participação, Gratidão, seu Drica. tempo. É uma honra. Mas antes de eu fazer uma pergunta que é Sim. chave, eu queria saber de você. A gente se conhece há muitos anos, né? Sim. Há muito tempo. Eu queria uma impressão sua acerca da minha pessoa. Quem pra você é a Drica? Legal. Quando você já me conhecendo, vendo também toda essa minha mudança, minha história de vida. Sim. Hoje, pra você, quem que é a Drica? É uma mulher muito feminina que conecta pessoas. E eu acho Legal. que isso, essa capacidade de você ser hospitaleira, de você conectar pessoas, é um atributo muito elevado e sofisticado da feminilidade. Que legal. Então isso é algo que pra mim você exala. Que show. E que tem tudo a ver com ser uma apresentadora de podcast. Ó, pra mim tá sendo um desafio. Tava Excelente. contando, Isso é inclusive,
que é um desafio, né? Todo desafio faz a gente crescer. Aqui, exatamente, Sim. faz a gente amadurecer. Sim, sim. E que legal receber, né, esse feedback, ainda mais vindo de você. É uma honra pra mim. Gratidão. Uma honra. E pra gente fechar, se você tivesse que dar um conselho pro Lucas há 10 anos atrás, assim, um conselho pra vida. Hoje, você conhecendo realmente essa arte dos relacionamentos, sabendo se relacionar, passando isso pra outras pessoas, o que você falaria pro Lucas há 10 anos atrás? Ouve mais Deus antes. Ouve Deus. Porque durante muito tempo eu fechei meus ouvidos para Deus. Eu fechei meus olhos para Deus. Os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. E eu achava que os resultados que eu obtinha era por glória própria. Sim. E isso foi algo que fez do meu livre-arbítrio, do meu uso do meu livre-arbítrio, prolongar o meu sofrimento. Sim. Se eu tivesse visto e ouvido Deus antes, que Deus estava o tempo todo me convidando. Você teria poupado de tantas coisas também, né? Então, quando a gente de verdade entrega nosso coração para Deus e ama a Deus sobre todas as coisas, Deus guia a gente de uma maneira pela trilha menos atrituosa. Sim. Pela trilha com menor sofrimento e com maior aprendizado. Total. Então, sem dúvida nenhuma, é tipo assim, Lucas, você é um ignorante. Seja humilde. Seja humilde, para de ser esse cara vaidoso, ouve Deus. Eu também compartilho do mesmo com você. Eu também acho que falaria, durante muito tempo eu também fiquei protelando, querendo fazer as coisas do meu jeito. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus, sim, obedecendo e estando no centro, cumprindo o propósito que ele tem para você. Que eu acho que quando você tem isso, a provisão vem, as coisas fluem, as conexões certas aparecem. E eu acho que isso é uma chave também muito preciosa, né, Lucas? Da gente ouvir Deus. E tem gente que às vezes não para ouvir. Às vezes pede, mas também não faz o exercício de parar e ouvir, né? Deus é a vida. Se Deus é a vida e eu tô querendo viver, quanto mais Deus eu tenho na minha vida, mais vida eu tenho. Não, é mais assertivo também, mais intencional a gente vai ser e mais frutos, né, nós vamos ter, porque eu acho que isso também é o mais importante, né? A palavra de Deus fala que são frutos e frutos que permanecem. Sim. Então isso eu acho que é o mais valioso, né? Perfeito. Ai, que delícia de papo. Espero que você esteja gostando aí, Lucas. Obrigada mais uma vez. Gratidão, é uma honra Drica. ter você. Com certeza a gente vai ter ainda outros papos pra gente explorar mais, conversar mais sobre matriarca, patriarca. Vamos. E o presente foi meu receber você, mas eu tenho aqui 2 presentes pra você. Você não vai sair daqui sem presente. Muito obrigado, eu aceito. Um deles nós temos aqui, um voucher de um ensaio fotográfico para você. Aqui, olha, o presente da Capo Bianco, o grupo com a 24/7, que é esse estúdio maravilhoso no qual eu gravo aqui. E você pode marcar sua sessão, fazer sua sessão aí de fotos. Eu sei que você é uma pessoa que desenvolve bastante conteúdo, então certamente eu acho que vai ser bem bacana para você. Sim. E também um voucher da Frutaria São Paulo, que fica aqui na Avenida Copacabana, em Alphaville, para você, com acompanhante, com a Lu, com a família, também desfrutar aí de um momento de família, um momento, legal, uma refeição gostosa. Lá tem muitos pratos gostosos, saudáveis. Então, é uma alegria mais uma vez ter você aqui. Gratidão, querida. Obrigada. E você que está aí acompanhando a gente até aqui, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Não esquece de se cadastrar tanto no YouTube como no Spotify, ativar as notificações para receber todas as notificações do De Papo com a Drica. E eu quero agradecer os meus apoiadores, cada um deles que tem acreditado aqui no meu projeto, me apoiado. O @ de cada um deles também vai estar na descrição e você pode conhecê-los mais. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica.